E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar nossa aula aqui, né, de termodinâmica em FETrans. Pessoal, a aula de hoje vai ser sobre análise do volume de controle utilizando energia, tá? Até agora vocês viram, né, a parte de balanço de energia para um sistema fechado, né? E a gente viu também a equação do balanço de energia na forma de taxa, né? Para sistema fechado. E agora a gente vai aplicar para sistemas abertos ou chamado, né, de volume de controle. Ok? Então, nessa aula vocês vão aprender balanço de massa, vão aprender a equação da primeira lei da termodinâmica, né, para um volume de controle, que é o balanço de energia na forma de taxa para um volume de controle. E também a gente vai aplicar essa equação, né, para vários dispositivos que são considerados volume de controle, como bocais, turbinas, compressores, bomba, trocadores de calor, dispositivos de estrangulamento, tá? Então são esses os dispositivos, né, que a gente vai aplicar essa equação. Porém, na aula de hoje a gente vai só até bocal, né? Eu vou dar a parte de bocal e na outra aula a gente vai ter a parte de turbina, compressor, bomba e etc. Ok? Vamos lá então, deixa eu ver se está gravando aqui tudo certinho. Bora. Então olha lá, né? Como eu estava dizendo, né, nessa aula a gente vai aplicar os princípios da conservação de massa e conservação de energia para volume de controle, tá? E a gente vai analisar esse volume de controle considerando estado estacionário, assim como a gente fez para sistema fechado, né? Ou seja, em regime permanente, na qual as propriedades não variam com o tempo, para bocais e difusores, turbinas, compressores e bombas, trocadores de calor e dispositivo de estrangulamento, né? Num volume de controle, que a gente chama de VC, né, a transferência de energia através da fronteira pode ocorrer por meio de trabalho, calor e fluxo de massa. Essa é a diferença, né, pessoal, do sistema fechado. Se fosse sistema fechado, não teria fluxo de massa, poderia só ter calor e trabalho, né? Mas como é um volume de controle, pode ter trabalho, calor e tem que ter o fluxo de massa, né, para considerar um volume de controle. Bom, conservação de massa para um volume de controle. Pessoal, imagine aqui um sistema, né? Então está aqui meu sistema. Delimitei a fronteira aqui no meu volume de controle. A gente já identifica que é um volume de controle porque, pessoal, eu tenho um fluxo de massa aqui entrando no meu sistema, né? E saindo do meu sistema. Não é isso? Né? Então é um volume de controle, tá? E aqui eu estou considerando. Aqui eu delimitei, né, meu volume de controle pela minha superfície de controle, que é a mesma coisa que a fronteira de um sistema fechado, mas a gente chama superfície de controle. O princípio da conservação de massa, então, pessoal, ele me diz que a taxa de variação da massa contida no interior do volume de controle no instante t vai ser igual à taxa de escoamento de massa através da entrada e no sistema no instante t menos a taxa de escoamento de massa através da saída e no instante t, tá? Pessoal, vocês vão observar ao longo desse curso aqui e tá desse jeito no livro, então eu quis manter, né, para vocês não ficarem se confundindo. Tá naquele livro texto meu do girassol, que é esse daqui, né? Que é esse daqui. O que acontece? Ele chama a entrada de inlet, né, em inglês, e bota a saída como exit de E, tá? Então não vai confundir esse E com entrada, tá? Esse E é de exit, o I é de entrada, vai ser o inlet, ok? Então, o princípio da conservação aqui na forma, representando na forma matemática, né? Nós temos aqui, ó, a variação de massa dentro do meu volume de controle em função do tempo vai ser igual a vazão mássica que entra, né, no inlet, menos a vazão mássica que sai, tá? É a entrada menos a saída. Então eu coloquei aqui para vocês anotações, né? MVC é a massa contida no volume de controle no instante t, e M.I e M.E são as taxas de fluxo de massa ou vazão mássica, tá? Pode ser chamado também assim, instantâneas na entrada, que é o inlet, e na saída, que é o exit, respectivamente, ok? Vamos continuar aqui. Porém, pessoal, vários dispositivos, né, que a gente pode aplicar o balanço de massa, pode ter mais de uma entrada e mais de uma saída. Então, a gente pode reescrever aquela equação anterior ali,
como sendo através do somatório, né? Então vai ser a variação de massa dentro do meu volume de controle no instante t igual ao somatório de vazão mássica, né? Ou taxa de massa, de fluxo de massa que entra menos o somatório de tudo que sai, né? A vazão mássica que sai, tá? As unidades para conservação de massa, né? Quilogramas por segundo, né? E as outras em unidades em inglês é libra por segundo e slug por segundo, né? O slug vocês já viram no primeiro dia de aula lá nosso, tá? Continuando, que é a unidade de massa também, né? O slug. Bom, antes de continuar, pessoal, vocês têm que saber sobre esse conceito, porque é o que a gente vai considerar daqui para frente, tá? A gente vai sempre considerar o escoamento que está saindo e entrando no nosso sistema, né, no nosso volume de controle, como um escoamento unidimensional, tá? Então, quando que eu considero um escoamento unidimensional? Através dessas duas características aqui dela, né? Duas idealizações aqui. A primeira é que o fluxo é normal à fronteira em locais onde a massa entra ou sai do volume de controle. Então, olha aqui. Se eu pegar a tubulação aqui do meu volume de controle, né? Então eu tenho um volume de controle porque eu tenho fluxo de ar entrando e tenho fluxo de ar saindo, né? Então já é um volume de controle. Esse fluxo aqui, ele é sempre normal à fronteira, né, à superfície de controle aqui do meu volume de controle, tá? E a mesma coisa aqui para a saída, né? Então essa é a primeira idealização. E a segunda é que todas as propriedades intensivas, incluindo a velocidade e o volume específico, são uniformes com a posição. Ou seja, ele pega os valores médios globais, né? Ou seja, você tem um valor para velocidade, tem um valor para temperatura e tem um valor para volume específico, tá? Isso sobre cada área de entrada ou saída através da qual a matéria escoa. Então, vocês vão ver lá nos problemas, o fluxo de massa está entrando com uma velocidade escalar aqui tal, né? Então, você tem um valor a uma temperatura tal com um volume específico tal, né? Então, é isso que ele quer dizer o escoamento unidimensional, tá? Então, considerando quando a equação da taxa de massa, né, ou vazão mássica, considerando escoamento unidimensional, ela pode ser calculada dessa seguinte maneira, tá? Vazão mássica é igual a área vezes a velocidade dividido pelo volume específico, né? Sabendo que o volume específico é o inverso da massa específica, como vocês já viram também nas aulas anteriores, substituindo aqui a gente tem que a vazão mássica é ρ vezes a vezes a velocidade, tá? Então, pessoal, o próprio nome já diz, né? Vazão mássica, porque já tem a massa específica aqui na equação, né? Então, a unidade dela, né, já vai ser em unidade de massa, né? Então, você tem o quilograma por segundo aqui, tá? Área vezes a velocidade, pessoal, é a vazão volumétrica ou a taxa volumétrica, tá? E normalmente é representado pela letra Q, né? Q é igual a área vezes a velocidade é a vazão volumétrica, tá? Lembrando que essa área é a área transversal aqui de onde o fluxo de massa está entrando, ok? Então a área é dada em metros quadrados, a velocidade em metros por segundo e o volume específico em metros cúbicos por quilograma. E no SI, então, a gente tem que a vazão mássica é quilograma por segundo, tá? Beleza? Até aí, pessoal? Não é difícil não, é bem tranquilo. Então vamos lá. Porém, pessoal, quando a gente considera, lembra que a gente falou que ia trabalhar com volume de controle em regime permanente ou estado estacionário? Então lembra lá, ó, estado estacionário ou regime permanente, onde todas as propriedades permanecem inalteradas com o tempo. Então se eu pegar o balanço de massa aqui, né, do meu volume de controle, a variação da massa no interior do meu volume de controle em função do tempo vai zerar, né, em estado estacionário, né, ou regime permanente. Então eu vou ter o quê? O somatório de tudo que entra vai ser igual ao somatório de tudo que sai, né? Das vazões mássicas que entra vai ser igual às vazões mássicas que estão saindo, tá? Bem simples aí e já deu mais uma simplificada na equação, né? Vamos continuar. Bom, agora sim, né?
definida a conservação de massa, vamos agora aplicar, né, a conservação de energia para um volume de controle. Tá? Isso vai ser feito na forma de balanço da taxa de energia, né, ó, lembra lá, nós estamos trabalhando com taxa, tá? Para um volume de controle. Né? Ela pode ser obtida, pessoal, então, modificando o balanço da taxa de energia para sistema fechado, de forma a levar em conta o quê? O itens a mais, né? Que é o quê? A transferência de energia para o volume de controle juntamente com o fluxo de massa. Não era essa a diferença que tem entre um sistema fechado e um volume de controle? Pois é, então eu vou pegar, se eu excluir esse termo aqui, né, eu tenho o balanço da taxa de energia para um sistema fechado, sendo só esse daqui. Se eu considerar esse termo, eu tenho o balanço da taxa de energia para um volume de controle. Né? Então, o princípio de conservação de energia aplicado a um volume de controle vai estabelecer que a taxa temporal de variação de energia contida no interior do volume de controle no instante t vai ser igual à taxa líquida na qual a energia está sendo transferida para dentro por transferência de calor no instante t, menos a taxa líquida na qual a energia está sendo transferida para fora por trabalho no instante t, mais, que é o termo novo aqui, taxa líquida da energia transferida para o volume de controle juntamente com o fluxo de massa. Então você está transferindo uma energia, né, para o volume de controle junto com o fluxo de massa que está entrando ou saindo do seu volume de controle, ok? Então, na forma de equação matemática, né, a gente tem a equação aqui do balanço da taxa de energia para um volume de controle, tá? Então, lembrando que coloquei cada termo aqui para vocês, né? Esse EVC aqui representa a energia contida no interior do volume de controle no instante t. O Q ponto, taxa líquida de transferência de energia por calor através da fronteira do volume de controle no instante t. Esse trabalho é a taxa líquida de transferência de energia por trabalho através da fronteira do volume de controle no instante t. E todas essas equações aqui, né, essas equações não, né, esses dois termos aqui estão relacionados com o fluxo de massa que está entrando menos o fluxo de massa que está saindo, né, inlet, exit, né. Então, esses termos aqui, né, vazão máxima vezes a energia interna específica mais a velocidade ao quadrado sobre 2 mais Gz I, né, então a gente tem todas as energias, né, que estão sendo transferidas para dentro do meu volume de controle, juntamente com o fluxo de massa. Né? É isso que fala aqui o meu balanço de taxa de energia para um volume de controle. Né? Então, isso tanto para a entrada como para a saída. Né? Então, eu já tenho energia interna, tenho energia cinética e tenho energia potencial. Ok? Lembrando aqui, ó, eu fiz o esqueminha aqui, né, como de um volume de controle, né? Então aqui está a minha superfície de controle. Aí eu estou falando que tem o Q entrando, trabalho sendo realizado, né? Aqui, oh meu Deus do céu, aqui essa figura que está como entrada está como E, né? Mas a gente chama de I e a saída a gente chama de E, tá? Pessoal, só que a gente tem que avaliar esse trabalho aqui para um volume de controle, tá? Porque ele não é tão simples, a gente tem que dar uma mexidinha nele aqui que vocês vão ver agora. Então vamos lá. Então avaliando o trabalho para um volume de controle, né? Então o trabalho, pessoal, ele pode ser realizado sobre ou por um volume de controle, né? Quando o volume de controle recebe trabalho, ou ele pode realizar trabalho sobre a vizinhança. De duas maneiras, tá? Isso pode acontecer. A primeira maneira é o trabalho associado à pressão do fluido, à medida que a massa é introduzida nas entradas e removida na saída. Então, quando você tem um fluxo de massa entrando e tem um fluxo de massa saindo, você vai ter uma pressão ali sendo exercida, tá? No seu volume de controle. E o segundo caso, né, a gente chama de W.VC, que está relacionado com todos os outros efeitos devido ao trabalho. Quais são esses efeitos? Pode ser eixos que giram, deslocamento de fronteira e efeitos elétricos. Tá? O que vocês mais vão ver é sobre eixos que giram. Tá? Vocês vão observar ao longo do curso aqui, tá? Que é o mais comum. Então, vamos trabalhar com esse trabalho, né?
A taxa de transferência de energia por meio de trabalho é dada por W ponto é igual a força vezes velocidade. Lembra lá, é a equação de potência, né? É a equação de potência. Considerando então o trabalho associado à pressão, que é essa primeira forma aqui, ó, né? Devido ao escoamento de massa, né? Tanto na entrada e sendo removida na saída, né? A gente vai ter que, então, considerando, né, esse trabalho associado à pressão da matéria escoando através de uma saída E, né, então eu vou ter W.E é igual a força na saída vezes a velocidade na saída. Mas quem que é a força na saída? É devido à pressão. Então é pressão vezes a área. Lembra lá que pressão é igual a força dividido pela área? Né? Então, só isolando aqui a força, eu vou ter pressão vezes a área. Né? E aí, substituindo aqui na equação, eu vou ter que a taxa temporal de transferência de energia por trabalho, saindo do volume de controle, na saída vai ser igual a pressão na saída vezes a área da saída vezes a velocidade na saída. Tá? A mesma coisa se aplica para entrada, né? Inlet. Porém, pessoal, observe vocês que essa equação é um produto escalar entre dois vetores, né? Então, se eu pegar... isso vocês vão ver mais para frente também, tá, do curso. Mas já adiantando aqui para vocês entenderem de onde vem o sinal. Tá? Então, se eu pegar a entrada, né, se eu pegar o que está entrando, esse produto escalar aqui, entre dois vetores, vai dar negativo. Tá? Então, na entrada, o W.I vai ser igual a menos pressão na entrada vezes a área na entrada vezes a velocidade na entrada. Vai ser um número negativo. Então, pegando todo aquele trabalho, né, o trabalho aqui daquela equação nossa ali do balanço de taxa de energia para um volume de controle, tá vendo a equação aqui, ó, é aquela primeira que a gente viu lá, tá? Então, esse trabalho aqui, ele vai ser o quê? Vai ser o somatório, né, de todos os trabalhos que podem estar acontecendo ali no meu volume de controle, né, ou sendo realizado ou sendo recebido pelo volume de controle. Então, eu vou ter o trabalho devido a outros efeitos, né, que é o W.VC, que é esse daqui, mais o trabalho devido às entradas e à saída, né, de fluxo de massa no meu volume de controle. Então eu tenho aqui da saída, desculpa, que vai ficar positivo devido ao produto escalar. Aqui seria positivo também, seria somando, né, o outro trabalho. Porém, como eu disse, né, se você fizer o produto escalar aqui entre os dois vetores, vai dar negativo. Tá? Porque o dA é sempre apontando para fora e o vetor velocidade vai estar para dentro. Então vai ser cosseno de 180, vai dar menos 1, aí fica negativo. Tá? Então vai ficar menos a pressão na entrada vezes a área na entrada vezes a velocidade na entrada. Tá? Lembrando que a massa, vazão mássica, né, é igual a área vezes a velocidade dividido pelo volume específico, que vocês viram lá. Né? Isolando a área vezes a velocidade, a gente tem que vai ser igual então a vazão mássica vezes o volume específico. Substituindo a área vezes a velocidade aqui, tanto na saída como na entrada, né, a gente chega nessa equação aqui do trabalho, que depois vai ser substituída aqui no balanço de taxa de energia. Né? Então vai ficar, o trabalho vai ser igual ao trabalho a W.VC, que é todas aquelas outras transferências de energia por trabalho através da fronteira do volume de controle, como por exemplo um trabalho de eixo, mais o trabalho de escoamento, tanto na saída como na entrada, ok? Então é isso, vamos substituir então tudo esse carinha aqui nessa equação aqui do balanço de taxa de energia para um volume de controle. Substituindo, olha o que a gente vai ter. Essa equação gigante, né, pessoal? Olha o tamanho dessa equação aqui. Tá? Mas vocês vão ver que ela fica bem simplificada, né, quando a gente usa algumas considerações. A primeira consideração aqui, ó, a gente já vai colocar a definição de entalpia específica. Tá? A entalpia específica, lembra que eu já falei para vocês? Né? Ela é energia interna específica mais pressão vezes o volume específico. E ela foi criada, né, para simplificar algumas equações da termodinâmica. E aqui está uma delas, né? Então, se eu pegar todo esse termo aqui da entrada
todo esse termo aqui da saída, eu posso substituir pela entalpia, né? Então fica a entalpia específica na entrada e entalpia específica na saída. Tá? Então a equação já se reduz nessa forma aqui, que já melhora bastante o tamanho dela, né? Então, lembrando que os dispositivos podem ter mais de uma entrada e mais de uma saída, então o balanço da taxa de energia, né? Essa é a equação geral, a equação definitiva, né, do balanço de taxa de energia para um volume de controle, é dada por toda essa equação. Então, pessoal, observe vocês que esse trabalho aqui, esse W.VC, é aquele trabalho devido a associado a outras coisas, né? Como o trabalho de eixo, por exemplo. Ok? Então lembre sempre disso, né? Esse trabalho aqui não é o mesmo dessa primeira equação aqui, não. Tá? Porque aqui a gente já avaliou o trabalho, como vocês viram, né? Aplicamos ali naquela equação e chegamos nessa equação aqui. Então essa daqui é a equação geral, o balanço de taxa de energia para um volume de controle. Tá? Não se confundam, por favor. Vamos continuar aqui. Bom, formulação em regime permanente do balanço da taxa de energia. Vamos começar a brincar com essa equação, né? Vamos considerar então o regime permanente ou estado estacionário. O que vai acontecer? O termo da variação de energia no interior do meu volume de controle no instante t vai ser igual a zero. Tá? Então a equação do balanço de energia já fica dessa forma. Rearranjando essa equação aqui, né, passando um para um lado e outro para o outro lado, a gente chega nessa outra equação aqui. Tá? Só passei os termos de um lado para o outro para ficar positivo aqui, né? E também em regime permanente, para um VC, quando o seu volume de controle tem uma entrada só e uma saída só, se você fizer o balanço de massa, você vai ter que o quê? Que a vazão máxima na entrada vai ser igual a vazão máxima na saída, que vai ser igual a uma vazão máxima, né? Aí você coloca em evidência, então, né, nessa equação aqui, você consegue colocar em evidência a vazão máxima e aí você chega nessa equação aqui. Tá? Então são só simplificações aí, né, da equação do balanço da taxa de energia para um volume de controle. Ok? Com algumas considerações. Bom, vamos modelar então um volume de controle em estado estacionário. Tá? Olha só, né? Quando o termo da transferência de calor, Q.VC, é zero no balanço de energia, a gente pode considerar que a superfície externa do VC é bem isolada, a área da superfície externa é muito pequena para que haja transferência efetiva de calor. Né? São simplificações que você pode fazer no balanço de taxa de energia para um volume de controle. Nossa, mas está sensível aqui o meu mouse. Outra consideração, a diferença de temperatura entre o VC e a sua vizinhança é tão pequena que a transferência de calor pode ser desprezada também. O gás ou líquido passa pelo volume de controle tão rápido que não há tempo suficiente para ocorrer uma transferência de calor significativa. Então são considerações na qual você vai zerar esse termo aqui, tá? Da transferência de calor para o VC, né? Ou do VC para a vizinhança. Quando o termo da transferência de calor, W.VC, é zero no balanço de energia, pode ser quando não há eixos rotativos, não tem deslocamento da fronteira e não tem efeitos elétricos, né? Então aí esse termo aqui zeraria, tá? E a energia cinética e potencial da matéria entrando e saindo do VC são desprezadas quando são pequenas em relação a outras transferências de energia. Também é outra consideração que pode ser feita, tá? Então vamos brincar aqui com vocês, né? Pessoal, vamos aplicar, né, essa equação do balanço da taxa de energia para um volume de controle para alguns dispositivos, né? O primeiro dispositivo que eu vou falar é um bocal. É que eu não vou botar no outro slide lá porque já está a resposta. Um bocal, o que é um bocal, pessoal? Um bocal é um dispositivo na qual ele tem o diâmetro variável, né? Ele tem uma seção com diâmetro variável. Ou seja, eu tenho um diâmetro maior na entrada e tenho um diâmetro menor na saída. E o fluxo está entrando aqui no diâmetro maior, né? E saindo no diâmetro menor. É a mesma coisa quando você pega uma mangueira lá para lavar teu carro. Quando você aperta a ponta da mangueira, o que acontece? Né? Desculpa. A água vai mais longe, não vai, pessoal? Você consegue jogar água mais longe para regar a planta ou para lavar teu carro, não é?
o que está acontecendo ali? Quando você apertou a mangueira, você criou um bocal, certo? Por que você criou um bocal? Porque a mangueira está com um diâmetro e na saída lá, né, um diâmetro maior do que na saída, porque você apertou na saída lá da água, né? Então você diminuiu o diâmetro de saída da água. E aí a minha pergunta é, por que a água vai mais longe, pessoal? Por que a água vai mais longe quando você aperta a ponta da mangueira e cria esse bocal? Hã? É porque, pessoal, você aumenta a velocidade do fluido e diminui a pressão na saída, tá? Então você não aumenta a pressão, você diminui a pressão, tá? Ah, professor, mas que doido isso. Tá? Então olha só. Como eu disse, né? Um bocal é um duto com área de seção reta variável, na qual a velocidade de um gás ou um líquido aumenta na direção do escoamento, tá? Essa é a função do bocal. O bocal faz aumentar a velocidade, né, de um gás ou um líquido na direção do escoamento. Já um difusor é o contrário do bocal, né? O gás ou líquido desacelera na direção do escoamento. Então olha aqui, ó, quando você tem um bocal, olha o sentido do fluxo, né? Ele está do diâmetro maior para o diâmetro menor. Então você tem um bocal. O que acontece? A velocidade em 1 aqui, ela é menor que a velocidade em 2. Porém, a pressão em 1 do fluido aqui dentro é maior que a pressão em 2. Tá? A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa por difusor, só que ao contrário, né? No difusor aqui, a velocidade na entrada ela é maior que a velocidade na saída, porque o diâmetro na saída é maior, né? Porém, a pressão em 1 ela é menor que a pressão em 2, tá? Ah, professor, onde que é usado isso também? Na mangueira, no bocal de mangueira? Não, né, pessoal? Não é só isso, né? A gente tem também a parte de dispositivo de teste em túnel de vento, tá? Olha só, num túnel de vento lá para estudar, por exemplo, o fluxo aqui, né, de ar, né, eu esqueci o nome diz aqui, né, para estudar o escoamento do ar sobre a superfície aqui do carro, né, sobre o carro, olha só, você tem um bocal na qual você vai ajudar a aumentar a velocidade, né, do fluido aqui, no caso o ar que está escoando aqui, e depois você não quer que esse ar chegue lá no fundo com uma velocidade alta, né? Então você bota um difusor para desacelerar esse ar lá, tá? Como que eu posso explicar isso com relação à pressão? Por que a pressão na saída em 2 ela é menor que a pressão na saída em 1? Né? Por que será, pessoal? Vamos ver. Isso pode ser explicado, pessoal, pela equação de Bernoulli. Eu vou mostrar a definição da equação de Bernoulli para vocês na segunda parte do curso, na qual tem dinâmica dos fluidos, tá? Mas aqui eu só vou explicar para vocês. Tá? Então, se eu pegar aqui a equação de Bernoulli, equação de Bernoulli. Tá? Deixa eu ver se eu troquei aqui a cena, porque senão tá beleza. Vocês estão vendo, senão eu passo vergonha de novo, né? Equação de Bernoulli. O que a equação de Bernoulli me dá? Ele fala que a pressão sobre a massa específica mais a velocidade ao quadrado sobre 2 mais Gz é igual a uma constante. Tá? Mas isso, pessoal, Bernoulli eu só posso ser aplicado para quê? Ela tem alguma restrição, tá? Ela tem algumas restrições. Que são escoamento. Ela só pode ser aplicada para escoamento permanente, né? Ou estado estacionário. Escoamento permanente. Outra restrição é a ausência de atrito. E tem que considerar o escoamento
incompressível, tá? Então, pessoal, se nenhuma dessas considerações satisfazerem, né, o teu sistema, o teu volume de controle, eu não posso usar a equação de Bernoulli, ok? Então, aplicando a equação de Bernoulli para um bocal, o que eu vou ter? No bocal eu tenho uma entrada e uma saída só, né? Eu tenho a entrada em 1 e a saída em 2. Então vamos aplicar a equação de Bernoulli para a entrada e para a saída. Vou ter então P1 dividido pela massa específica mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a pressão na saída sobre a massa específica mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2, tá? Pessoal, eu posso dar uma simplificada nessa equação, tá? Eu posso cancelar esses dois termos porque eu posso dizer que no bocal o Z1 vai ser igual ao Z2. Por que eu posso dizer isso, pessoal? Olha só, está na mesma altura aqui horizontal, né? Tanto a entrada como a saída. Então eu posso falar que Z1 é igual a Z2. Ah, professor, e se o bocal tiver invertido aqui, virado na vertical, né? Tipo apontando para cima, né? O diâmetro menor para baixo e o 2 para cima. Pessoal, normalmente o bocal são tão pequenos que mesmo assim a gente desconsidera essa diferença de altura aqui. Porém, se o exercício pedir para considerar, tu considera, tá? Não é regra geral. Aqui a gente está desconsiderando porque está na horizontal, então pode se desconsiderar, não tem problema nenhum, tá? Então vai sobrar aqui P1 sobre a massa específica mais V1 ao quadrado sobre 2 vai ser igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2, tá? Então essa aqui é uma equação, né, de Bernoulli aplicada para um bocal. E aí, pessoal, através da equação, o que você já pode perceber aqui? Como o nosso volume de controle, olha lá a restrição, né? É um escoamento permanente na qual as propriedades não variam com o tempo e também eu estou considerando escoamento incompressível, né? A nossa massa específica na entrada do fluido, na entrada aqui do bocal, vai ser igual à massa específica na saída. Por isso que eu não coloquei ρ1 e nem ρ2 aqui, tá? Elas são iguais. Então o que vai mudar? Vai mudar as pressões e velocidade. Então a gente sabe que no bocal a velocidade na saída é maior. Isso já é certeza já e é medido experimentalmente, né? Então se a velocidade na saída é maior que a velocidade na entrada, o que eu tenho que compensar para essa igualdade satisfazer? Né? As pressões. Então a pressão na saída tem que ser menor porque a velocidade na saída é maior. Né? E como a velocidade na entrada é menor, eu tenho que compensar a pressão. Então a pressão na entrada é maior. Para que essa igualdade aqui se satisfaça. Tá bom? Então essa é a explicação através da equação de Bernoulli. Ok? Ok. Agora vamos aplicar. Eu vou fazer isso somente pro bocal e para os outros eu já vou dar a equação direta, tá? Então, para os outros que eu falo lá, para turbina, para bomba, essas coisas, eu vou dar a equação direta. Mas eu vou fazer somente para o bocal, eu vou aplicar a equação do balanço da taxa, né? Balanço de energia em forma de taxa para um volume de controle para bocais e difusores, né? Tanto para os dois pode ser. Então vamos lá. Bocais e difusores. Primeiro de tudo, vamos aplicar o balanço de massa, né? Balanço de massa
Considerando, pessoal, que eu vou estar em regime permanente. Regime permanente. Ou chamado, né, também de estado estacionário. Pessoal, esses dois termos aqui, vocês vão encontrar, por exemplo, estado estacionário sempre em livro de termodinâmica. Tá? Em livro de mecânica dos fluidos, vocês sempre vão encontrar o termo regime permanente. Mas é a mesma coisa, né? Quer dizer que as propriedades não variam com o tempo, ok? Então, só uma observação aí, então. Então, nosso balanço de massa por bocal, como que vai ficar? Com a ação do balanço de massa, a variação da massa no interior do meu volume de controle em função do tempo vai ser igual ao quê? O que entra menos o que sai, não é isso? Quantas entradas, né, o somatório do que entra menos o somatório do que sai. Deixa eu escrever a equação completa aqui. Menos o somatório do que sai, né? O que entra menos o que sai. Porém, como eu estou considerando regime permanente ou estado estacionário, o que vai acontecer com esse termo? Vai zerar, né? Então vai sobrar o quê? O somatório do que entra vai ser igual ao somatório do que sai, né? Quem que está entrando? Então vai ficar 0 é igual. Quais são as minhas entradas? Eu só tenho uma entrada, né? M.1. E só tenho uma saída, que é o M.2. Né? Tá aqui, né, pessoal? Se você pegar a figura aqui, né, só tem uma entrada em 1 e tem uma saída só em 2. Então, meu balanço de massa, eu vou ter que M.1 é igual a M.2, que é igual a M ponto. Ok? Então vamos lá. E o balanço de energia, aplicando agora o balanço da taxa de energia para um volume de controle. Balanço da taxa de energia para um volume de controle por bocal, né? Então vou colocar a equação completa aqui. Então, variação de energia no meu interior do volume de controle em função do tempo vai ser igual a Q ponto VC menos o W ponto VC mais o somatório de tudo que entra, né, devido ao fluxo de massa que está entrando e saindo. HI mais energia cinética, né? Mais a potencial, dizer I, menos o somatório de tudo que sai, M.E Ok. Mas a gente pode considerar, como a gente também está considerando regime permanente, né? Como está considerando o nosso volume de controle no estado estacionário e regime permanente, o primeiro termo é zero, né? Transferência de calor pode ou não ter, né? Vamos manter ele aqui. E trabalho de eixo, W.VC. Pessoal, eu tenho trabalho de eixo aqui no meu bocal? Não tenho, né? Não tem nenhum eixo girante, não tem nada aqui dentro realizando trabalho, nenhum trabalho elétrico aqui dentro, nada, né? Dentro não, assim, atravessando a superfície de controle do meu volume de controle, né? Não tem nada. Então, esse trabalho aqui pode ser zero. Por que, pessoal, pode ser zero? O único trabalho que vai estar acontecendo ali é o trabalho de escoamento. O trabalho de escoamento ele já está embutido aqui nesses dois termos. Lembra lá que a gente fez, né, avaliando o trabalho lá no equacionamento? E os outros trabalhos, né, os outros tipos de trabalho, que é o trabalho de eixo, elétrico e variação da fronteira lá, não tem, tá? Aqui. Então eu posso zerar esse termo aqui.
que mais que eu posso zerar? Lembra ali em Bernoulli? Eu posso considerar que a altura da entrada é a mesma altura da saída, né? Então, esses dois termos aqui vão se cancelar, né? Não é que eles são zero, eles vão se cancelar, tá? Então, se vai cancelar, e como temos uma entrada e uma saída, né? Deixa eu ver aqui. Como temos uma entrada só, que é e uma saída, e a gente fez o balanço de massa ali, essa equação então vai ficar zero é igual ao QVC ponto, mais, né, colocando em evidência, eu sei que o que entra é igual ao que sai, né, então vou colocar aqui, ó. Não, eu vou colocar, fazer por parte só esse daqui, os outros eu faço direto. M.1 vai ser o H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 menos o M.2 que vai ser H2 mais V2 ao quadrado sobre 2, né? Como M.1 é igual a M.2 que é igual a M ponto, posso colocar em evidência, né? Posso colocar em evidência, então a equação vai ficar 0 é igual a Q dc ponto mais M ponto de H1 menos H2, as entalpia específica, né? Tanto na entrada como na saída, mais as energias cinéticas, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2. Ok? Então, pessoal, essa daqui é a equação do balanço de taxa de energia para um volume de controle, sendo que o meu volume de controle é um bocal, né? Considerando para o dispositivo bocal. Porém, pessoal, só uma observação aqui para vocês. Às vezes o exercício pede a transferência de calor com a vizinhança por unidade de massa. Então, o que você faz? Vou dividir toda essa equação dividindo tudo pela taxa de massa ou vazão máxima, né? Ou vazão máxima, que é o M ponto. Temos. Então, essa equação aqui, né? Se eu dividir tudo pela vazão máxima, eu vou ter que 0 é igual a Q.VC sobre M ponto mais H1 menos H2 mais V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2, né? Então esse termo aqui representa a taxa. Opa. Vou escrever melhor aqui. Representa a transferência de calor com a vizinhança por unidade de massa escoando através do bocal ou difusor, tá? Pessoal, mas normalmente, tá? O que que acontece? E se o exercício falar assim que não tem transferência de calor com a vizinhança, o que que vai acontecer? Esse termo aqui vai zerar, tá, pessoal? Se vai zerar, vai sobrar
Só esse outro termo aqui, zero, é igual a variação aqui da entalpia específica mais a variação da energia cinética, né, da entrada e saída do meu bocal, ou do difusor. Ok, pessoal? Então, cuidado. Não decorem, né? Aqui foi um exemplo fazendo algumas considerações, né? Quais considerações eu fiz? Estado estacionário, fiz uma consideração que só tem uma entrada e uma saída, né? E se tivesse um vazamento aqui nesse bocal? Se tivesse um vazamento aqui na lateral, né? O que acontece? Vai ter duas saídas, né? Enfim. Se tem. Eu estou falando que o fluido aqui dentro está muito quente, então vai ter uma transferência de calor com a vizinhança. Ou eu estou colocando uma fonte de calor aqui na minha vizinhança e vai transferir então energia na forma de calor para dentro do meu bocal. Aí eu considero esse termo aqui, né? Se ele pedir em unidade de massa, aqui, esse daqui, tá? Se não tem transferência nenhuma de calor com a vizinhança, zero esse termo, sobra só esses aqui, tá bom? Então cuidado para não ficar decorando aí e acabar cometendo algum erro, tá? Pessoal, como a gente está com, deixa eu ver aqui, 46 minutos já de aula, né? Como eu disse, não vai dar tempo eu não quero deixar muito extensa a aula, né? Então, em vez de eu começar os outros dispositivos, vamos fazer um exercício aqui que eu já deixei preparado aqui. Nossa, deixei muita folha ali. Aqui, né? Vamos fazer esse exercício aqui e a gente finaliza essa aula, tá bom? Então, olha só. Eu tenho um vapor a 120 bar e 520 graus Celsius entrando em um volume de controle, né? Operando em estado estacionário, então já está em regime permanente, estado estacionário, com uma vazão volumétrica de 460 metros cúbicos por minuto. Né? Ele deu a vazão volumétrica, né, do vapor que está entrando. 22% da massa escoando na entrada sai a 10 bar, 220 graus Celsius, com uma velocidade de 20 metros por segundo. O restante sai em um outro local com uma pressão de 0,06 bar, um título de 86,2% e uma velocidade de 500 metros por segundo. Determine os diâmetros de cada duto de saída em metros. E aí, pessoal? Assusta um pouco, né? Mas vocês vão ver que é bem fácil, bem simples, se vocês fizerem assim, né? Começar o desenho, ver onde que está seu volume de controle, né? Então vamos lá. Isso daí, pessoal, caracteriza uma turbina, tá? Igual as turbinas que são usadas em termoelétrica. Eu vou tentar desenhar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Pessoal, como é difícil. Mas aqui. Vou falar aqui que tem um eixo girante. Esse eixo normalmente está acoplado a um gerador, né, de energia. Deixa eu desenhar aqui. Bom, ficou mais ou menos, né? Deixa eu só apagar aqui o para falar. Aqui. Aqui. Beleza. Ok, pessoal. Então o que eu estou falando, né? Primeiro eu vou escolher a minha superfície de controle. Minha superfície de controle, pessoal, tem que englobar todas as saídas e as entradas do meu volume de controle. Então eu vou colocar aqui, ó o meu volume de controle. Minha superfície de controle. Pessoal, era para ser reto, tá? Mas tá valendo. Vamos lá. Ok. Então, né? Eu vou ter uma entrada aqui, que eu vou chamar de 1. Eu vou ter uma saída aqui. E vou ter uma saída aqui, que é o que o exercício fala. Tá? Não estou chutando, é o que o exercício falou. Vou chamar aqui de 2 e vou chamar aqui de 3. Saída 3. Em 1, pessoal, o que ele me deu?
A vazão máxima em 1 eu não sei, mas eu sei a vazão volumétrica, né? Ele também falou que a pressão em 1 é igual a 120 bar, tá? Ele falou que a temperatura T1 é 520 graus Celsius, que é um vapor, né? E ele deu que a vazão volumétrica, que a vazão volumétrica é a área vezes a velocidade, não era? 460 metros cúbicos por segundo, não é isso? Por segundo não, ele deu por minuto, né? Ele deu por minuto. Isso. Vamos lá. E aqui ele falou que tem vapor, né? Vapor. E ele falou que outra parte do vapor, então aqui também tem vapor em 2, né? Ele falou que uma parte do vapor, olha lá, né? 22% da massa escoando na entrada sai a 10 bar e 220 graus Celsius com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, numa saída aqui, 20%... Quanto por cento? 22% do vapor que está entrando aqui vai sair aqui na minha saída 2, né? Então, eu vou falar... Eu posso dizer, então, que a minha vazão máxima em 2 é igual a 22% da vazão máxima em 1, né? Que entra na entrada 1 lá. Então, 0,22 vezes m.1 eu consigo achar minha vazão máxima na saída. Ele fala que sai aqui uma pressão 2 de 10 bar, com uma temperatura de 220 graus Celsius, a uma velocidade de 20 metros por segundo. E no 3, tá? No 3, na outra saída, né, o restante sai em um outro local com uma pressão de 0,06 bar e um título de 86,2% e uma velocidade de 500 metros por segundo. Então aqui em 3, eu vou ter a pressão 3 igual a 0,06 bar, o título de 0,862 e a velocidade 3 de 500 metros por segundo. Ok, pessoal? Então, olha aí. Montamos nosso probleminha, né? Então, olha só. Aqui, por isso que é importante vocês estudarem o que está acontecendo, né? Aqui eu tenho vapor, e aqui eu tenho um título. Se eu tenho um título de 86%, né, 86,2%, o que isso quer me dizer, pessoal? Lembra lá a definição de título? Né? Quer dizer que eu tenho, o que está saindo aqui é uma mistura bifásica de líquido e vapor, na qual eu tenho 86,2% de vapor e o restante é de líquido. Ok? Então tá vendo? Ó, tem que ficar esperto, né? Tem que agora aproveitar todas aquelas aulas passadas e a gente vai começar a aplicar nos exercícios. Então ele pede o diâmetro então, de cada duto aqui, né? De saída e de entrada do nosso volume de controle aqui do nosso sistema, né? Então estou considerando, né? Vou colocar aqui. Considerações. Ele mesmo falou, né? Estado estacionário. E eu vou considerar, né, que é o que a gente considera, né, que o fluxo de massa na entrada e na saída é unidimensional. Lembra lá do conceito de unidimensional? Pois é. É unidimensional. Ok? Então vamos lá. Pessoal, para eu achar os diâmetros, qual é a equação que tem área? A equação que tem área, né, pessoal, é a equação da vazão máxima, que é a área vezes a velocidade dividido pelo volume específico. Porém,
para eu conseguir achar a área de cada duto, eu preciso saber a vazão máxima de cada um deles, na qual não foi me dada, né? A vazão máxima não foi dada em nenhum deles, mas eu consigo achar a vazão máxima de cada um deles para depois substituir na equação da vazão máxima e achar a área para cada um deles, tá? O exercício basicamente se resume a isso. Então, né? Para a entrada 1, o que a gente tem? Se eu pegar a equação aqui da vazão máxima em 1, né, é igual a área vezes a velocidade na entrada 1, dividido pelo volume específico na entrada 1, tá? Porém, eu vou querer essa vazão máxima em quilogramas por segundo, né? Mas a minha área vezes a velocidade ali, que ele deu, a vazão volumétrica, né? Ele deu metros cúbicos por minuto. Então eu preciso pegar esse valor aqui e dividir por 60, né? Segundos, que daí me dá metros cúbicos por segundo. Então, a área vezes a velocidade vai ser igual a 7,67 metros cúbicos por segundo, tá? Só transformei metros cúbicos por minuto para metros cúbicos por segundo. Então, como ele já deu ali, né, a área vezes a velocidade, eu consigo substituir aqui, né? Então, a área vezes a velocidade na entrada 1 ali é 7,67 dividido pelo volume específico na entrada. E agora, pessoal? Ele deu alguma coisa de volume específico? Falou alguma coisa? Não, né? Então, aonde você vai achar o volume específico, pessoal? Volume específico não é uma propriedade intensiva? Então, ela é uma propriedade, né? E eu preciso achar ela onde? Em tabela, né? Qual tabela que vocês vão procurar? Se na entrada eu tenho vapor, né? Vapor superaquecido, eu vou na tabela T4. Deixa eu ver isso aqui. Tabela T4. T4. Olha aqui, ó. A tabela T4, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, deixa eu ver. A tabela T4, não dá pra ler direito, né? Tá muito ruim a câmera. Ela é propriedades do vapor d'água superaquecido, né? Então ela tem uma coluna de temperatura. Então eu vou lá na minha coluna de temperatura e vou ver lá, a temperatura ali na entrada é 520, eu venho aqui, porém que para a pressão que é? Pressão de 120 bar, porque cuidado, ó, nessa tabela, ele tem cada quadradinho aqui para uma pressão, tá? Então eu vou para a pressão de 120 bar. Deve estar aqui para frente. Aí, ó, pressão de 120 bar, 520 graus Celsius de temperatura. Achei. Tá na página 570, tá? E aí eu pego o valor do volume específico, que está em metros cúbicos por quilograma, que é 0,03394, tá? Então vamos substituir aqui. Volume específico. O V1 é 0. O pessoal deve ter olhado aí errado ali que eu li com pressa. É 0,0. Eu falei 0,033, alguma coisa assim. É 0,02781 metros por quilograma. Deixa eu conferir aqui. Aqui na minha anotação estão de um jeito. Não vou usar a T4E, né? Vou usar só a T4 mesmo, porque eu estou em unidades Sistema Internacional, né? Só um segundo aqui para pesquisar. Eu olhei no lugar da pressão errado, ó, tá vendo? Cuidado, pessoal. É 520, é 0,02781 na coluna de pressão de 120 bar. Eu olhei na coluna de pressão de 100 bar, tá? Então tá certo aqui que eu coloquei. Então, a vazão máxima em 1, consigo calcular aqui. Na entrada 1 aqui vai ser 275,8
kg por segundo. Ok? Achei aqui minha vazão máxima em 1. Se eu tenho a vazão máxima em 1, eu sei que 22% da vazão máxima em 1 é a vazão máxima na saída 2, né? Então já posso achar também a vazão máxima na saída 2. Né? Então para a saída 2, eu tenho que m.2 é igual a 0,22 m.1. Então, isso vai dar, só multiplicar, né? m.1, 275,8 por 0,22, eu vou ter 60,67 kg por segundo. E agora, pessoal, eu preciso achar a vazão máxima na saída 3, né? Mas eu não tenho a área, ele me deu somente a velocidade e a pressão, né? Na saída 3 e o título. Como que eu vou fazer para achar a vazão máxima em 3? Pessoal, é fácil, olha só. Se eu já tenho a vazão máxima em 1 e já tenho a vazão máxima em 2, eu posso aplicar o quê? O balanço de massa no meu volume de controle, né? Então, se eu aplicar aqui o balanço de massa, se eu aplicar aqui o balanço de massa, eu vou ter então que a variação, meu volume de controle em função do tempo, é igual ao somatório do que entra menos o somatório do que sai, né? Ok? Isso daqui vai ser igual ao quê? Lembrando que estou em regime estacionário, né? Estado estacionário, então não tem nada variando com o tempo. Então eu vou ter que 0 é igual a o que está entrando, só tem uma entrada que é 1, menos o que está saindo. Tem duas saídas, né? m.2 menos m.3. Não é isso? Qual que é o que eu não tenho? A vazão máxima que eu não tenho é na saída 3, né? Então se eu isolar aqui, eu vou ter que m.3 é igual a m.1 menos m.2. Aí ficou fácil, né, pessoal? Então m.3, substituindo aqui, 275,8 menos o que sai em 2, né, 60,67. m.3 é igual a 215,13 kg por segundo. Tá? Beleza. Então eu tenho a vazão máxima em 3, tenho a vazão máxima em 2, tenho a vazão máxima em 1. Agora eu consigo achar os diâmetros, tá? Deixa eu colocar mais uma página aqui. Consigo achar os diâmetros, como que eu vou achar? Aplicando a equação da vazão máxima de novo, né? Que é onde tem a área. Então vamos lá. Para 2, m.2, eu tenho a área 2 vezes a velocidade 2 dividido pelo volume específico 2. Ele pede o da... ele pede só dos dutos de saída, ele não pede do duto de entrada. Então vamos só achar o diâmetro de 2 e do 3, né? Da saída 3 e da saída 2. Então começando aqui pela 2, o que vai me interessar é a área, então já vou isolar a área aqui, ó. Área 2, então vai ser igual a m.2, volume específico 2, dividido por V2, né? Velocidade 2. Isso vai ser igual a 60,67 vezes... E agora, pessoal? E o volume específico na saída 2? Se ele me deu a temperatura, e eu sei que é vapor lá, e me deu a pressão de 10 bar, de novo eu vou na tabela T4, cuidado para não errar a pressão lá, tá? Tu vai na coluna de pressão de 10 bar, e acha o volume específico 2. Tá? Eu vou colocar aqui, que eu esqueci de colocar para vocês não esquecerem, até colocar em vermelho.
tabela T4. E aqui também, né? Então, para achar o volume específico em 2, utilizei a tabela T4. Tá? Então, como que vai ficar? 60,67 vezes, olhando a tabela lá, vocês vão ver que o volume específico é 0,21675. Pessoal, não estou colocando as unidades aqui porque já está tudo no SI, né? Então tá tranquilo. 20 metros por segundo, que é a velocidade. Isso daqui vai me dar uma área 2 igual a 0,657 metros cúbicos, né? Então, se eu tenho a área, como eu estou falando que é um tubo, né, um duto, então a área vai ser o quê? Π d2 ao quadrado, 2, né? Sobre o volume... Opa, tô doido, né? Dividido por 4, né? Porque eu estou usando o diâmetro aqui, então divido por 4. Como que vai ficar então? A área 2 eu já tenho, 0,657 é igual ao π, o diâmetro é o que eu quero achar, né? Dividido por 4. Então o diâmetro da saída 2 é igual a 0,915 metros. Então tá aí o diâmetro da saída 2. Ok? E agora o 3, né? Então, para 2. Então agora para 3. Para a saída 3. O que eu vou usar, pessoal? A mesma equação, né? m.3 é igual a área 3 vezes a velocidade 3 dividido pelo volume específico em 3, né? Se eu isolar aqui, eu tenho que a minha área 3 vai ser igual a m.3 volume específico 3 dividido por V3. E aí, pessoal? A vazão máxima em 3 eu tenho. A velocidade ele deu, né? Também no 3 ali, que é de 500 metros por segundo. E eu não tenho de novo o volume específico na saída 3. E aí, eu vou lá na tabela T4 e vejo? Não, pessoal. Não vai ser na tabela T4. Por que não vai ser na tabela T4, pessoal? Por causa disso daqui, ó. Do título, né? Ele não falou que a minha saída é uma mistura bifásica, né? Líquido mais vapor. A tabela T4 é para vapor saturado, né? Que é o caso da entrada 1 e a saída 2. Aqui eu tenho título, aqui eu tenho líquido mais vapor. Só que eu não tenho uma tabela de mistura bifásica, eu tenho? Lembra lá nas aulas de avaliando propriedade? Não tenho. Mas eu posso usar uma equação na qual envolvo o título e os valores de volume específico para líquido e vapor saturado. Lembra? Qual a equação que eu tenho que usar? Então, onde? Então, meu volume na saída 3, volume específico na saída 3, vai ser igual o volume de líquido saturado na saída 3, mais o título na saída 3, volume específico do vapor saturado na saída 3, menos o volume específico do líquido saturado na saída 3. E aí a tabela que vocês vão usar, pessoal, para achar esses volumes específicos saturados, tanto do vapor como do líquido, é a tabela T3, tá? A tabela T3 me diz aqui, ó, propriedade de água saturada, líquido, vapor. E é a tabela de pressão. Por que é a tabela de pressão? Ele me deu a temperatura lá na saída, né? Ele não me deu a temperatura aqui na saída, ele me deu a pressão, então eu vou usar a tabela T3. Se ele tivesse me dado a temperatura T3 aqui, eu usaria a tabela T2, que é a propriedade de água saturada para líquido e vapor, e a tabela de temperatura.
Lembram lá da aula de avaliando propriedades? Está vendo como eu falei que ia ser importante, pessoal? Isso daqui é uma ferramenta que vocês vão utilizar no exercício, né? Tá? Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui para vocês em vermelho. Tabela T3, né? Para a pressão 3 que ele deu, né, de 0,06 bar, e um título 3 de 0,862, tá? Graças a Deus não precisa interpolar. Então vou só substituir os valores aqui. Vocês vão ver que volume específico 3 vai ser igual a 1,0064 vezes 10 a menos 3, mais o título 0,862, vezes o volume específico do gás saturado, do vapor saturado, 23,739, menos o do líquido saturado, que a gente já viu aqui, que é 1,0064 vezes 10 a menos 3. Então, meu volume específico na saída 3 vai ser igual a 20,463 metros cúbicos por quilograma, né? É o inverso da massa específica, né? Então, vamos lá. Substituindo aqui na equação, né? Deixa eu pegar aqui a equação. Substituindo a equação, eu vou ter que a área 3 vai ser igual a vazão máxima em 3 que a gente calculou lá em cima, 215,3, vezes o volume específico em 3 aqui, 20,463. Tudo isso dividido por 500, né? Então a minha área 3 vai dar 8,803 metros quadrados. Tô ficando doido, né? Não é volume não. Metros quadrados. Então, a área 3, como é um duto também, é π d ao quadrado 3 dividido por 4. Substituindo aqui a área 3, vai ser 8,803 é igual a π d3 ao quadrado sobre 4. Então, o diâmetro 3 vai ser igual a 3,35 metros. Ah, professor, por que essas coisas é importante, né? Na minha vida, não sei o quê. Principalmente um engenheiro de energia, né? Ou qualquer outra engenharia, né? Não tem problema. Também vai usar. Pessoal, isso daqui é um caso bem... pode até considerar quase específico, né? De uma termoelétrica. Uma usina termoelétrica, na qual usa... através de uma caldeira, você aquece a água no estado líquido, né? Então, quando você aquece essa água no estado líquido, ela vira vapor. Esse vapor entra num sistema de regeneração, tá? Ele é aquecido mais um pouco para ir para aquele vapor superaquecido e depois entrar na turbina e girar as pás da turbina. Esse vapor se expande e aí nessas turbinas, né, numa central de termoelétrica, tem a turbina de baixa e de alta pressão, tá? Então tem um lugarzinho que você expurga esse vapor para depois utilizar em outro dispositivo, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. E a outra saída aqui, que no caso seria a saída 3, ela vai para um condensador, tá? E toda, pessoal, usina termoelétrica que usa, mesmo usando vapor superaquecido, na saída lá da turbina para ir para o condensador e depois voltar para a caldeira, fechando um ciclo, né, que é chamado de ciclo Rankine, esse vapor, essa mistura, pessoal, esse título da turbina, ela não pode ser menos que 0,85. Ou seja, não pode ser um título menor que 85%. Se for menor que 85% aqui na saída da tua turbina, quer dizer que você não está trabalhando com a melhor eficiência da tua turbina. Ou seja, sua central termoelétrica não está gerando energia com eficiência. Tá? Então tem que ser acima de 0,85. Aqui no caso,
tá tudo certo, tá funcionando direitinho. Se a gente for analisar esse exercício através daquele diagrama de pressão por volume específico, tá? Se eu pegar o diagrama aqui de pressão por volume específico, o que eu vou ter? Eu tenho aquela região do domo, né? Onde aqui dentro eu tenho líquido mais vapor, aqui dentro, né? Líquido mais vapor. Aqui desse lado aqui eu tenho líquido comprimido e aqui desse lado eu tenho vapor, vapor superaquecido, né? Aqui tem o meu ponto crítico, que une as duas linhas, né? Que é a linha de líquido saturado e a linha de vapor saturado, que é desse lado. Então o que está acontecendo nesse exercício, né? Se é um diagrama de PV, eu tenho que as linhas vão ser umas isotermas, né? Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vou fazer de verde. Então, em 1, eu tenho vapor superaquecido. Só tenho vapor superaquecido, né? Eu estou falando que a minha isotérmica é mais ou menos essa daqui. Tá? Esse aqui é 1, né? Para essa pressão aqui. Né? P1. P2, eu estou falando mais ou menos o que está acontecendo com o meu sistema. Eu estou de... Está acontecendo mais ou menos isso aqui, ó. Que é na saída 2. Na qual eu tenho uma pressão P2 aqui, que é de 10 bar, né? Aqui é 120 bar. E aqui é uma pressão de 10 bar. Pessoal, aqui, ó, por que a linha, a minha isoterma, né? Ela não passa dentro do domo? Porque aqui na entrada aqui da minha turbina, eu estou falando que só tem vapor, que é vapor superaquecido ainda. Por isso que está nessa região aqui, ó, nesse ponto aqui de vapor superaquecido, tá? Agora, quando o vapor entra aqui dentro, ele se expande, né? E aqui dentro, sim, pode ter as duas fases. Pode acontecer as duas fases, mas lembra, não me interessa, quando eu estou analisando um sistema térmico, né, no caso aqui um volume de controle, não me interessa o que acontece aqui dentro, e sim o que está atravessando a minha fronteira. Tá? E eu sei que na saída 2 está atravessando a minha fronteira somente vapor na saída 2. Então lá dentro da turbina pode ter acontecido isso. Ele passou por um processo bifásico aqui, né? Mas na saída 2 lá eu só tenho vapor, tá? Eu só tenho vapor. Esse vapor pode estar em vapor saturado, ou pode estar em vapor superaquecido, né? Não tenho certeza aqui com os dados que eu tenho. E na saída 3, eu sei, ele já me afirma, né, que o que atravessa a fronteira aqui já atravessa com um título de 0,86, né, ou de 86,2%. Então, isso quer dizer que o quê? Que eu estou aqui nessa região aqui, tá? Como é 86,2, ele está mais perto do vapor saturado, então eu estou mais ou menos aqui. Tá? É isso que está querendo dizer, ó. Na saída 1 eu estou nessa região aqui do meu diagrama, na saída 2 eu estou nessa região do diagrama, e na saída 3 eu estou dentro do domo aqui do meu diagrama de pressão e volume específico. Ok? Que é só para vocês fazerem, só para vocês pensarem um pouquinho, tá? E vocês verem a importância do entendimento de todas as nossas aulas passadas, né? E vocês vão aplicar nos exercícios daqui para frente. Ok? Pessoal, e a tendência é só piorar, né? Aqui eu fiz um exercício só de balanço de massa, tá? Então na próxima aula, que eu vou falar dos outros dispositivos e aplicar de volume de controle, né? E aplicar o balanço de taxa de energia, são dispositivos que serão mais completos, né? E até um volume e até um sistema completo, por exemplo, de uma usina termoelétrica a gente pode aplicar. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar a cena aqui antes que eu passe vergonha, né? Então a gente vai ver exercício desse tipo aqui, ó, quer ver? Olha aqui. Tá vendo, ó? Ou desse tipo aqui. Tá? Então são exercícios mais completos que envolvem toda essa teoria. E agora sim, pessoal, como eu disse, vocês vão aplicar tudo que vocês viram lá atrás, vocês vão aplicar é agora. Essa é a hora, tá? Então a prova, pessoal, a prova é baseada tanto em sistema fechado como em volume de controle, tá?
na qual vocês vão aplicar toda a teoria de conceito, propriedades, etc. Vocês vão aplicar nesses sistemas, tanto de sistema fechado como volume de controle. Resumindo, a parte de termodinâmica é essa. Pessoal, eu acho que eu vou ficar por aqui. A aula já deu 1h20 já, é bastante, tá? Então até a próxima aula. Pessoal, só o seguinte, para dar tempo de resolver exercício, eu não sei, cara, eu vou na semana universitária, eu acho que eu não posso soltar a aula para vocês, né? Então, eu não sei, mas vocês só fiquem espertos lá no e-mail, né? Eu não sei se eu vou mudar a data da prova, né? Adiar ela para eu acho que ela tá marcada dia 1º, né, do 10, se não me engano, aí para a próxima data, ou se vai manter a mesma data. Só fica esperto no e-mail. Se eu não falar nada no e-mail, tá certo, vai ser dia 1º do 10. Agora se eu falar, fica esperto lá, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu, gente.